Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá a todas e a todos, eu sou Diana Lobo, sócia da área tributária do Machado Meyer, e esse é o Boletim Tributário, podcast de Inteligência Jurídica. Hoje eu estou com os meus sócios Leonardo Afradique e Fernando Munhoz e vamos trazer aqui as principais notícias da quinzena. Começando, como de costume, com a STF, eu pediria que o Léo falasse sobre o julgamento de FIFA e FOT. Oi, Diana, oi, Munhoz. Sempre bom aí estar com vocês, ainda aqui virtualmente aqui. Bom, o primeiro tema que a gente separou dessa semana foi o julgamento da ADIM 5635. Era uma ADIM da relatoria do ministro Barroso. É uma ADIM que discutia originariamente a constitucionalidade do FEF, Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, editado aqui pelo Estado do Rio de Janeiro, e que, ao longo do caminho, esse FEF ele foi revogado pelo FOT, Fundo Orçamentário Transitório, e o FOT também foi, então, encampado por essa mesma ADIM 5635. Então, essa ADIM o julgamento dela havia começado em março desse ano, quando, então, o ministro Barroso, como relator, julgou parcialmente procedente o pedido da ADIM, reconhecendo a constitucionalidade do FEF e do FOT, mas dizendo que, por se tratar de uma parcela do próprio ICMS, deveria observar a não cumulatividade. Só lembrando, dando um passo atrás, a discussão envolvendo FEF e FOT era da possibilidade de se destinar uma parcela do ICMS a um fundo com finalidades específicas. Que parcela era essa? O FEF e o FOT, na verdade, é uma redução dos benefícios fiscais concedidos pelos estados de 10%, aqui no caso do Rio de Janeiro, que era então destinado para esses fundos, FEF ou FOT, a depender do período de ano calendário, e esses fundos tinham previsões de aplicação desses recursos. O FEF previa textualmente que a arrecadação desses 10% dos benefícios concedidos pelo Estado do Rio para efeitos de ICMS fossem destinados a pagamento de despesas de servidores públicos, saúde, educação e segurança pública. Enquanto o FOT, a destinação era só para o equilíbrio fiscal e financeiro do Estado. Entendeu o ministro Barroso, então, que essa destinação, esses fundos seriam fundos atípicos e que essa destinação não seria vinculativa o suficiente para desnaturar a natureza do próprio imposto. Então, ele entendeu que essa destinação não seria inconstitucional, mas entendeu que sim, por ser FEF e FOT parcela do ICMS, deveria haver a possibilidade de uso de crédito da não cumulatividade do ICMS. O julgamento, então, foi interrompido lá em março por o ministro André Mendonça votou abrindo divergência, julgando os fundos inconstitucionais, por entender que o artigo 67 da Constituição proíbe vinculação de receita de imposto a fundo, a qualquer finalidade específica, ocasião em que, então, o ministro Fux interrompeu o julgamento lá em março por um pedido de destaque. E esse julgamento, então, foi retomado agora em outubro, ainda no placar, no julgamento virtual, a ocasião em que o ministro Barroso continuou com o voto dele pela constitucionalidade parcial do fundo, apenas pela não cumulatividade. O ministro André Mendonça seguiu o mesmo voto que já havia prolatado lá em março. E o ministro Zanin abriu uma terceira corrente, dizendo assim, olha, eu vejo o FEF e FOT como constitucionais, mas na parcela do convênio em que ele alarga o prazo de vigência dos teus benefícios enquanto perdurasse a cobrança do FEF, que era um dispositivo que havia na regulação do FEF, que se ele valia por 2 anos e estendia teu benefício pelo prazo de 2 anos para você recuperar os 10% do benefício que você destinou a esse fundo. O ministro Zanin entendeu que isso seria inconstitucional, que precisaria de um convênio específico para alargar o prazo de vigência de cada um dos benefícios, então, atingidos pela cobrança do FEF. Então, o placar, ao final do dia dessa ADIM, foi de 8-2, 8 votos pela constitucionalidade parcial, apenas na questão da não cumulatividade, nos termos do voto do Barroso, que se entendeu que seria inconstitucional, e 2 votos pela inconstitucionalidade, que foram os votos do ministro André Mendonça e do ministro Fachin.
A ata de julgamento acabou de ser publicada, 26 de outubro. Obviamente, se aguarda, a publicação desse acordo. Muito provavelmente a CNI, que é a titular dessa ADIM, deve opor embargos de declaração. E, no nosso entender, esses embargos são mais do que necessários, por basicamente 3 razões. A primeira delas, a própria não cumulatividade agasalhada pelos 8 votos vencedores dessa ADIM, porque os termos em que prolatado no voto do ministro Barroso, não se sabe como operacionalizar essa não cumulatividade. Se eu tenho direito de, na apuração do FEF-FOT, considerar os créditos acumulados de ICMS que possuo para abatimento do que eu tenho a pagar de FEF-FOT, ou se seria no meu pagamento subsequente. Então, paguei FEF esse mês, o que eu paguei esse mês eu posso abater de FEF do mês subsequente que eu tenha que pagar. Então, esse é o primeiro ponto. Merece sim aclaramento, até porque na regulamentação de FEF-FOT, não há nenhuma previsão de uso de crédito da não cumulatividade para recolhimento dessas exações. Um outro ponto que, no nosso entender, merece sim aclaramento via embargo de declaração é o afastamento pelo voto do ministro Barroso, do artigo 178 do CTN. O artigo 178 do CTN é aquele dispositivo que diz que benefícios concedidos por prazo certo, condição onerosa, eles não podem ser revogados. E há uma súmula, a súmula 544 do Supremo, que diz que a mesma coisa, benefícios concedidos por prazo certo, condição onerosa, são irrevogáveis, precisam, então, preservar a segurança jurídica e a irretroatividade. E no voto condutor dessa ADIM, o que o ministro Barroso sustentou foi, olha, não posso conhecer em sede de controle abstrato dessa violação constitucional, porque eu dependeria aí de exame fático de cada um dos benefícios. No nosso entender, isso é um ponto a ser, sim, aclarado pelo Supremo, porque, primeiro, que o Supremo já examinou essa mesma questão, tanto que a súmula 544 vigente, e essa súmula não é recente. Então, assim como o Supremo enfrentar isso, no seguinte viés, olha, para todos aqueles benefícios fiscais concedidos por prazo certo e condição onerosa, estes não podem ser alcançados pelo FEF e pelo FOT, por conta da súmula 544, por conta da retroatividade e da segurança jurídica. Então, entendemos que isso sim é um ponto relevante aí a ser objeto de embargo de declaração. E o terceiro ponto, que antevemos também em margem ali para aclaramento, é da própria competência normativa de convênio do ICMS, editado pelos secretários de Fazenda dos estados, deliberarem sobre modelo de cobrança de ICMS, que no final do dia é isso que fizeram, com a destinação de 10% do benefício fiscal do ICMS para essas finalidades específicas, para esses fundos específicos. Lembrando que nesse particular há uma ADIM já julgada pelo Supremo, é a ADIM 4628, da relatoria do ministro Fux, em que ele chama de anarquia normativa, permitir que os estados, via CONFAS, deliberem sobre o modelo de cobrança de ICMS distinto daquele previsto na Constituição. Então, assim, muita água ainda para rolar sobre esse assunto da ADIM 5635, é um tema que impacta não só o Rio de Janeiro, mas, sobretudo, todos os demais estados que têm fundos de igual natureza. Realmente foi uma pena ver esse julgamento tão roteiro, é pioneiro o tema, é a primeira vez que o Supremo enfrenta esse tema, ser deliberado no placar virtual, sem oportunidade de se ver os debates entre os ministros e, inclusive, entre os patronos condutores dessa ADIM. Mas, enfim, é muita água ainda por rolar. Diana, com isso, acho que aqui devolvo a bola para você. Julgamento, sem dúvida, muito importante, né? Fernandinho. Oi, Diana. Oi, Léo. Também cumprimento aqui toda a nossa audiência. Eu quero chamar a atenção aqui de uma decisão também bastante recente do Supremo no recurso extraordinário 590.186, que tratou do tema de repercussão geral 104, em que se discutiu a constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações de mútuo celebradas entre empresas do mesmo grupo econômico. Aqui, o que chamou a atenção nesse julgamento foi uma definição da própria natureza do IOF, que apenas para recordar, o IOF é um imposto que incide sobre vários tipos de operações financeiras e também há toda uma definição e há toda uma segregação a depender do tipo de operação, porque ele incide com operações de crédito, ele incide sobre operações envolvendo ouro ou operações envolvendo cartão de crédito e especificamente nesse caso envolvendo
a concessão de mútuo entre pessoas do mesmo grupo econômico, a discussão acabou se restringindo à caracterização desse tipo de operação como sendo ou não uma operação de crédito e uma própria avaliação a respeito da possibilidade desse imposto incidir em operações de crédito quando elas não envolvem uma instituição financeira. E aqui, o que foi colocado era que, analisando a razão que levou à criação do IOF, tinha tanto uma função regulatória e também um escopo de regular o mercado financeiro e também política monetária do Estado como um todo. Então, considerando que essas operações praticadas por instituições financeiras elas são bastante reguladas, o IOF teria aqui também uma função regulatória e também um caráter extrafiscal, tanto é que a própria Constituição acaba mitigando ali princípios de legalidade e algumas outras regras no que permite a modificação até de alíquotas via decreto e com uma forma menos rigorosa com o que acontece com os tributos que teriam uma natureza eminentemente fiscal. Porém, a conclusão que se chegou aqui nesse julgamento foi que, embora numa operação de mútuo entre empresas de um mesmo grupo econômico e que não sejam instituições financeiras, não se pode desconsiderar que a concessão desse empréstimo entre essas empresas, ela se caracterizaria sim como sendo uma operação de crédito, e ainda que esse tributo ele tenha uma forte natureza regulatória e extrafiscal, esse tipo de operação ele também se encaixaria na definição de operações de crédito que é trazida pela Lei 9.779 de 99 para fins de autorizar a incidência do IOF também nesse tipo de operação. Aqui vejam que o que nós tivemos foi até um julgamento acaba abrangendo e alargando um pouquinho a natureza propriamente desse imposto e chancelando uma cobrança que a Receita já perseguia há algum tempo. São essas considerações sobre esse julgamento, Diana. Obrigado. Muito interessante, né, Fernando? E eu queria perguntar sobre o julgamento do PAT, que foi no STJ. Não, perfeito. Diana, esse é um outro julgamento também bastante interessante. O que nós temos? A legislação do PAT, que é justamente o Programa de Alimentação do Trabalhador e que exige uma série de requisitos para que as empresas possam se enquadrar nesse regime e também no contexto desse programa melhorar condições ali dos trabalhadores mediante concessão de alguns benefícios e também pagamentos de valores para destinar justamente à alimentação desses trabalhadores, ela remonta até uma legislação que é de 1976 e que permitia, até como incentivo à instituição desses programas, a possibilidade das empresas deduzirem o dobro das despesas comprovadamente incorridas nesses programas do lucro tributável para fins de apuração do imposto sobre a renda. E o que tem acontecido e que ao longo desses anos nós temos observado é que em diversas oportunidades a União, e aí via Receita Federal, vem tentando impor algumas restrições a essas deduções. E a última delas veio justamente num decreto de 2018 que estabeleceu que essas deduções só seriam aplicáveis para aqueles trabalhadores que recebessem até 5 salários mínimos e deveriam também compreender apenas o valor de no máximo um salário mínimo. Ou seja, a legislação que inicialmente previu um benefício e não trouxe qualquer restrição dessa natureza, ela acabou sendo restringida e aqui não via lei em sentido estrito, mas sim, em alguns momentos foi via instrução normativa e mais recentemente via decreto. E o que o STJ apreciou recentemente, e aqui é importante mencionar, que essa decisão do STJ ela chama atenção não por ser em recurso repetitivo, porque esse tema está chegando agora no Tribunal Superior, mas sim por ser a primeira decisão e aqui um primeiro acórdão da segunda turma em que foi analisada a legalidade dessa restrição imposta pelo Decreto 9.580 de 2018, frente à própria lei do PAT, que é a Lei 6.321 de 76, e o que o STJ trouxe foi que, olha, ainda que se tenha como a origem do benefício beneficiar principalmente aqueles empregados de uma condição financeira menor ou que recebam salários menores, é fato que a lei não estabeleceu a limitação que esse decreto pretendeu veicular. Logo, por ter um confronto com o que está previsto na legislação, essa limitação foi considerada ilegal
e que, portanto, foi afastada, devendo ser respeitada a legislação, tal como posta pela Lei 6.321 de 76, que não impõe qualquer tipo de restrição na dedução dessas despesas incorridas com o programa de alimentação ao trabalhador. Bom, e o STJ continuou dando o que falar, né? Essa semana também foi julgado o tema repetitivo 1079, iniciado o julgamento, e normalmente nós só reportamos aqui no podcast os julgamentos encerrados, mas foi tanta polêmica gerada nessa discussão específica que vale a pena a gente trazer as principais considerações aqui. Muito bem, o tema repetitivo 1079, ele trata do limite de 20 salários mínimos para a base de cálculo das contribuições para fiscais arrecadadas por conta de terceiros, o que a gente chama de contribuições do Sistema S. A discussão aqui é bem antiga, é decorrência de uma alteração normativa que foi produzida pelo Decreto-Lei 2318 de 86, que terminou gerando uma controvérsia com relação a quais as contribuições previdenciárias que estariam sujeitas a essa limitação. Explicando de melhor forma, a Lei 6950 de 1981 estipulava a base de cálculo para essas contribuições e, na redação do artigo 4º, mais especificamente no caput, trazia uma restrição com relação à base, identificando que esta base estaria limitada a 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Já o parágrafo único, este sim tratava do limite referente às contribuições para fiscais do Sistema S. Quando sobreveio o Decreto-Lei 2318 de 1986, que revogou o teto de 20 salários mínimos, a revogação foi tão somente com relação ao caput do artigo 4º, ou seja, aquela disposição normativa que tratava do salário de contribuição, base de cálculo em geral no limite de 20 salários mínimos, para contribuições previdenciárias em geral. Portanto, ficou a dúvida, se a referência do Decreto-Lei 2318 de 86, ele revogava tão somente o caput e permanecia a referência do parágrafo único falando que o mesmo limite se refere às contribuições para fiscais do Sistema S, esse limite de 20 salários mínimos, ele continuava sendo aplicado para as contribuições do Sistema S ou não? Esse tema específico ele já foi julgado por 2 vezes, quer dizer, algumas outras vezes pelo STJ, mas com decisões favoráveis ao contribuinte. Então, foi uma surpresa, né, no início desse julgamento do tema repetitivo 1079, o voto da relatora, ministra Regina Helena Costa, que, de maneira contrária a esses precedentes que foram citados, entendeu que a limitação dos 20 salários mínimos teria sido revogada também pelo Decreto-Lei 2318, também para as contribuições para fiscais. Daí já tem uma primeira polêmica, esse julgamento, como eu disse, não foi encerrado e foi interrompido por pedido de vista do ministro Mauro Campbell Marques, mas o julgamento a polêmica do julgamento não parou por aí. A ministra Regina Helena Costa, ela fez uma proposta com relação à modulação de efeitos, inovadora, por assim dizer, com relação aos tipos de modulação dos efeitos que a gente vê nos julgamentos que são proferidos pelo STF e o STJ. A proposta da ministra é modular os efeitos para as empresas que ingressaram com a ação ou pedido administrativo até a data do início do julgamento, e até aí tudo bem, segue os precedentes que nós temos sobre a matéria, mas que tenham obtido pronunciamento judicial administrativo favorável e limitando essa observância do limite de 20% até a publicação do acórdão. Ou seja, apenas serão protegidas dos efeitos da nova decisão, caso o voto da ministra Regina Helena Costa prevaleça, as empresas que tenham ação judicial ou pedido administrativo favorável. E essa decisão ela só vai perdurar até a publicação do acórdão, no caso cuja conclusão se espera do STJ. É realmente uma modulação inovadora, por assim dizer, porque ela traz uma situação até aleatória quase, né, que cada contribuinte vai ter que se entender de acordo com o pronunciamento que teve no seu caso concreto. E difícil porque, nesse caso em específico e em outros, o STJ e também o STF, eles tendem a sobrestar os julgamentos. Então, aqueles contribuintes que ingressaram com ação individual e concreta, eles têm um processo imediatamente sobrestado aguardando o julgamento do repetitivo, ou seja, todas essas pessoas jurídicas que tiveram essa discussão sobrestada e não tiveram até hoje a decisão, ficarão de fora da modulação dos efeitos. O que quer dizer que realmente é um precedente difícil aí para os contribuintes de maneira geral com relação à modulação dos efeitos e que temos que observar na retomada se prevalecerá. Quanto ao CARF, o CARF retomou no mês de outubro as sessões presenciais e com o retorno presencial do CARF, os casos tributários mais relevantes, aqueles de maiores valores, foram
constituídos em pauta. No podcast passado, falamos de algumas discussões jurídicas que terminaram sendo decididas de maneira desfavorável ao contribuinte em razão da alteração do critério de desempate. Hoje, retoma-se aquele critério de desempate do 70-235, ou seja, o voto do presidente da turma. Hoje, selecionei aqui para tratar e para mencionar o julgamento da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais com relação à temática do VTM, Valor Tributário Mínimo, que é o critério estabelecido pelo legislador para fins de definição da base de cálculo nas operações realizadas com pessoas interdependentes. A base de cálculo aqui a gente está falando do IPI. Essa discussão é muito antiga e no CARF prevalencia o conceito ao menos na terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que a praça do remetente, o conceito de praça, não se limitava ao município, que era o entendimento mais antigo, histórico e sólido na jurisprudência do órgão. Essa discussão ela foi uma discussão muito ativa nas decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos últimos anos, mas ganhou uma nova vertente em razão da publicação da Lei 14.395, que definiu o conceito de praça. A definição desse conceito de praça pelo legislador foi justamente para acabar com essa controvérsia que vigia em diversas decisões na esfera administrativa e que terminaram indo também para o judiciário. Portanto, estabeleceu a Lei 14.395. Considera-se praça um município onde está situado o estabelecimento do remetente. Nesse caso em específico, que foi julgado pela terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a discussão era se esse conceito de praça, que foi identificado na lei de 2022, ele poderia ser aplicado para fatos pretéritos. O relator, que era um representante do contribuinte, ele entendeu que sim, porque essa lei era uma lei interpretativa e, sendo assim, o conceito de praça ali definido deveria pautar as relações jurídicos tributárias realizadas no contexto do que foi objeto do auto de infração. Entretanto, os demais conselheiros do fisco, representantes do fisco, votaram em sentido desfavorável, entendendo que, para a lei retroagir, ela deve ser expressamente interpretativa, o que não ocorreria com a Lei 14.395. Assim, no quórum total de decisões, no quórum total proferido pela turma, 4 votos a favor do contribuinte, 4 votos a favor do fisco. O critério de desempate estabelecido foi o do presidente da turma e, assim, manteve-se a atuação quanto ao VTM, ou seja, quanto à definição da base de cálculo do IPI nas relações com operações interdependentes, pelo voto de qualidade, aquele atribuído pelo presidente da turma. Esse é um caso muito relevante que pode pautar outros julgamentos a serem proferidos por turmas ordinárias e mesmo pela terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, mas é uma discussão que certamente será levada ao judiciário. Então essas eram as principais notícias da quinzena. Eu agradeço a participação aqui dos meus sócios Leonardo Fradique e Fernando Munhoz e aguardo os nossos ouvintes aqui na próxima edição desse podcast. Jana, Fernando, sempre um prazer falar com vocês, agradecer aí a nossa audiência, os nossos ouvintes e até a próxima. Um abraço. Obrigado, Diana. Obrigado, Léo. Também agradeço a todos que nos acompanharam até aqui agora e até a próxima. Um abraço. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.